Oi, 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 gente. Não sei se o dente tá sujo. É, tudo bem? Hoje é dia 16 de agosto. É a nossa quarta banquinha, enquanto as pessoas vão chegando. Eu queria muito começar dizendo que muita gente me escreveu pedindo para não fazer a banquinha e conversar sobre a tragédia da menina. Eu, eu queria dizer que eu fico disponível para conversar depois, para conversar aqui no Instagram, mas eu queria também poder pedir para respeitar esse momento que é um encontro da gente aqui, né, para se falar desse tema de pesquisa, de escrita. E se fizer sentido, vocês dizem no final, e eu começo uma para a gente só conversar sobre isso. Mas eu queria muito pedir a vocês a possibilidade de seguir a banquinha. Algumas pessoas vêm reservar um horário para isso. Pode ser? É tão difícil essa coisa, gente, de falar sozinha e, e, e conversar, tá? É, eu vou começar, vou fazer a lógica da banquinha como a gente tinha combinado, certo? Vou deixar indo os comentários abertos enquanto a gente vai voltando. Hoje é a quarta banquinha. A gente teve ontem uma banquinha ao avesso com a Karina Kushner, e que foi muito bacana, muito bacana. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. E a nossa conversa sempre na banquinha, que a gente volta um pouquinho na banquinha anterior, um pouco como uma revisão, e para fazer os fios que estão nos unindo. Aí, quando acaba a revisão, eu desligo os comentários e nos últimos 15 minutos eu abro os comentários para ver se eu não delirei sozinha, certo? Vocês lembram que a banquinha anterior foi um tema super técnico, que era procrastinação e algumas dicas sobre como controlar o tempo, como usar o Pomodoro, como se organizar. E a anterior à procrastinação foi a ideia de mapas mentais, de mapas de autoras. Lembram disso? Então, e hoje a proposta era nós trabalharmos com isso. Veja como era gigante, mas eu sabendo que eu vou ter que abrir marco teórico, conceitos, epistemes e epistemicídio. Isso está diretamente ligado à nossa conversa sobre mapas mentais, certo? Eu vou agora desligar os comentários, vou começar... vou desligar os comentários por enquanto, certo? Então vamos lá. Eu queria dizer que é uma conversa que foi muito difícil para mim, eu me preparar para hoje. Me tomou muitas horas de como eu conseguiria ser clara. Então eu estou muito aberta a ouvir de vocês como é que eu vou conseguir aperfeiçoar o que eu vou dizer hoje, sabendo que vai ter um montão de arestas. Eu fiz um mapa mental para mim sobre por onde eu ia perseguir a construção do que eu ia trazer para vocês, que é como montar uma revisão de literatura, sempre pensando na ideia de mapa mental, mas com todos os problemas que nos tocam sobre as escolhas epistemológicas, os epistemicídios, que eu já explico, que é o que é que fica de fora, o que sequer a gente reconhece e que escolhas nós fazemos. E eu me vi num balanço que era entre ensinar a fazer e pensar sobre o que eu estou ensinando a fazer, que como é uma reprodução de modelos ou como é uma tentativa de subverter os modelos. Então eu queria dizer que esse pêndulo me acompanhou e vocês vão ver que ele vai ser um redemoinho mental na cabeça de todas nós, porque ela está na minha. Eu tentei reduzir o redemoinho a 5 fontes que eu vou colocar aqui ao final, que foi as que eu li para me preparar para hoje. Um é um livro que está em inglês, que se chama, eu vou dizer em português,
Raça e Epistemologias da Ignorância, Race and Epistemologies of Ignorance, que é da Shannon Sullivan e Nancy Tuana. Há um capítulo específico que é de uma filósofa feminista panamenha americana, da Linda Alcoff, que se chama Epistemologias da Ignorância. É um capítulo que eu recomendo, mesmo aqueles que não conseguem ler inglês, colocar no Google, porque dá para fazer uma boa leitura, para se pensar essa dinâmica da vida acadêmica, do quando nós escolhemos um conjunto de autores e o que nós deixamos de fora é aquilo que sequer nós sabemos que existe. E como esse jogo da ignorância é um jogo deliberado de silenciamento e apagamento de outras formas de pensamento pelas próprias regras do jogo acadêmico. Eu vou me fazer mais clara adiante. Um livro que eu sei que muitos de vocês conhecem, que tem um TED, e por isso que eu tentei também me inspirar nele, porque estaria acessível para todo mundo, que é O Perigo da História Única, da Chimamanda Adichie. Um capítulo do livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, e um conselho da Virginia Woolf, no Como Ler um Livro, que eu também coloco aqui as referências, mas vou começar toda essa distração desse mapa de autoras que eu segui com este livro da Carla Cotirene, Interseccionalidade como exemplo. Eu escrevi para ela pedindo autorização de trabalhar com ela como um exemplo. Isso aqui teve que ser traficado, Carla, para chegar aqui a tempo. Foi tráfico internacional de livros para chegar nos Estados Unidos o seu livro físico, mas era porque eu queria mostrar, né, a importância de uma coleção como essa e um livro que seria chamado, isso aqui, na comunicação científica, nas normas, nas regras, se chama um livro de divulgação. Eu fiz vários como a Carla, né, daquela chamada coleção que era da editora Brasiliense. Eu acredito profundamente nisso. Algumas pessoas acreditam que ler esse livro, até porque a segunda nota da Carla diz: de acordo com Kimberly Crenshaw, a segunda nota, gente, ela está indo no que é conhecido como a criadora, né, a que inaugura o conceito de interseccionalidade. Aí começa a nossa pergunta. Então vocês vão ver que o percurso da aula vai ser, com um exemplo concreto, nós começamos a construir a resposta. Eu leio a Carla ou eu já abro as suas referências bibliográficas? Isso aqui é um bom uso dessas fitinhas para não marcar o texto. Vou nas suas referências bibliográficas e persigo quem ela leu, se isso aqui é considerado um livro de divulgação dentro do vocabulário da comunicação científica. Essa é a minha primeira provocação. Sim, isso é chamado um livro de divulgação, mas todo livro de divulgação, não importa, qualquer obra que tenha uma autoria, ela tem uma originalidade na concepção. Então, o que eu fui fazer? Eu busquei o último livro da Patricia Hill Collins, que é sobre interseccionalidade. Saiu agora no ano passado. É um senhor livro, fazendo uma nova entrada no conceito de interseccionalidade. E li a Carla Cotirene, além de ler o início dos anos 2000, quando surge o conceito dentro do feminismo negro norte-americano, nos Estados Unidos, de interseccionalidade. Quando eu chego aqui na Carla, ela tem... Me acompanhem que vocês vão me seguir, eu espero. Ela diz, na página... Desculpem, quero fazer a provocação. Página 23. Ela vai dizer: onde estejam as populações de cor acidentadas pela modernidade colonialista até a encruzilhada, buscar alimento analítico. E aí, Carla vai começar a trabalhar a ideia de que interseccionalidade são como encruzilhadas. Vocês vão dizer, mas é só uma alegoria que vem do candomblé? Não. O que Carla faz é se apropriar da literatura, desse gigante dos últimos 20 anos sobre interseccionalidade dentro do feminismo negro, e ela se situa
ela faz o que é chamado, dentro das teorias feministas, como uma leitura situada, dentro de um ponto de vista. Ela é uma autora marcada na história, no tempo e no seu território, né? Na história, no tempo, isso, na história, no tempo e no seu espaço. E ela diz, eu vou entender interseccionalidade como encruzilhadas. Quem faz isso? Quem vem antes dela ou ela? Ela. Eu preciso ir em todas elas que ela cita para trabalhar o conceito de interseccionalidade? Ou eu posso ler Carla Cotirelli, num livro que a literatura acadêmica chamaria de uma obra de divulgação, e dizer, segundo a Cotirelli, interseccionalidade é isto, da qual ela trabalha com o conceito de encruzilhada. Eu vou fazer assim, eu estou escrevendo um livro e o meu ponto de partida e ponto de chegada vai ser ela. Muito embora eu esteja lendo muitas, mas é ela a quem eu vou citar. Então aqui a nossa primeira pergunta é que todas as autoras, elas trazem uma novidade para a construção de um conceito ou de um marco teórico. Então eu não preciso ir a Aristóteles, claro que não, mas todo o feminismo branco dos anos 60, o feminismo branco europeu dos anos 50 francês, para conseguir pensar um conceito que é surgido nos últimos 20 anos, assim nomeado, e talvez para eu acompanhar a Cotirene numa compreensão de interseccionalidade como encruzilhada. As encruzilhadas, para ela, essencialmente de gênero, de raça, de classe, mas ela é uma das primeiras autoras no campo dos estudos de interseccionalidade a também trazer outras formas de expressão da alienação do corpo e da vida, como a deficiência, como questões relacionadas à sexualidade. Bem, então, ela tem uma novidade, ela debate com autoras depois dela. A primeira pergunta, quando eu vou traçar o meu mapa de revisão da literatura, eu preciso fazer a revisão que fez Carla. Se interseccionalidade não vai ser a minha tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado. Ela não é sobre interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito analítico do qual eu vou solucionar um problema. Então, eu talvez possa trazê-la outra autora. Vocês podem me perguntar quantas autoras fortes nós conseguimos trabalhar numa revisão de literatura. Eu, particularmente, tenho uma fórmula, né? Se vocês estão numa monografia de graduação, é muito difícil trabalhar com autores fortes. O que são autores fortes? São aqueles que exigem, autoras fortes, são aquelas que exigem um percurso de 20 anos de leitura do que aquela figura escreveu. Então, imaginem vocês citarem Foucault. Aí tem algumas pessoas que vão dizer o primeiro Foucault, o segundo Foucault, Foucault de Vigiar e Punir, o Foucault de História da Loucura, o Foucault dos cuidados de si. Foucault não é um autor simples de nós trazermos para uma monografia de graduação. Ele é um exemplo de um autor que exige um mergulho em profundidade, inclusive para entender como seus próprios conceitos e categorias vão se metamorfoseando, e talvez espera o seu doutorado. Para algumas pessoas, talvez nunca, porque as pessoas possam trabalhar com conceito sem trabalhar com marco teórico. Então, aqui é a minha primeira provocação a vocês. Há uma diferença entre um marco conceitual e um marco teórico. Grande parte de nós, mortais, vamos trabalhar com marcos conceituais. Nós vamos trabalhar com o conceito de interseccionalidade, pensá-lo uma questão das corporificações com a sexagem do feminino, ou questões de gênero, se assim quiser, ou questões de sexualidade, ou questões raciais, ou questões de classe. E está bem, e aqui vou começar a traçar um conjunto de autoras em torno dos meus conceitos. São marco conceitual. No entanto, há um fantasma que nos acompanha, um fantasma importante, mas eu diria que nós não podemos nos emudecer por ele, que é o dos mapas teóricos. Os mapas teóricos, eles exigem vasculhar uma literatura de uma maneira que nós temos essa sensação de que nunca se termina. Porque a hora em que eu terminei de escavar Foucault, eu preciso abrir Derrida, eu preciso abrir Canguien, eu preciso, e aí eu preciso,
Então, se vocês hoje estão estudando um cara que eu gosto muito, ele é professor hoje na Universidade de Princeton, é francês, se chama Didier Fassin. Didier Fassin, ele escreve a partir de lacunas da obra de Foucault. Será que eu preciso dominar tanto quanto ele dominou Foucault para compreender Fassin? A minha provocação é que muitas vezes não. E que nós podemos começar com uma pressão menor sobre essa diferença entre marco teórico e conceitual. Então, a pergunta sobre que autoras, quantas autoras, e algumas de vocês perguntaram que combinações são possíveis. O segundo livro que eu tive que traficar essa semana foi o da Djamila. A Djamila é uma autora, uma feminista, uma voz do feminismo negro brasileiro, da qual dialoga diretamente com Simone de Beauvoir. E vocês poderiam me perguntar como Simone de Beauvoir e Djamila Ribeiro, 50 anos de diferença, uma voz do feminismo branco francês, podem estar juntas. Estão juntas em Djamila. Djamila faz das perguntas de Beauvoir as perguntas para ela se fazer sobre o que significa esse conceito, que tem outras ramificações na literatura feminista, mas da qual ela o nomeia lugar de fala. Algumas pessoas vão dizer, mas outros já falavam de teorias do ponto de vista, teorias de perspectiva, os seus marcadores sociais. Mas lugar de fala, ela, no livro O Lugar de Fala, o outro dela, ela vai dizer, olha, isso já tinha uma referência no campo da comunicação a esse conceito e eu o trago aqui para falar isso. Novamente, há uma criação, mesmo que expressões desse conceito circulassem. Então, o lugar de fala é uma recriação, uma apropriação autoral de Djamila. Eu preciso ir na literatura que Djamila Ribeiro traça para entender o que significa uma epistemologia centrada no sujeito cognoscente, que é isso que está por trás do lugar de fala, que são as epistemologias situadas. Talvez não, talvez não. Talvez Djamila Ribeiro, talvez a Cotirene, elas sejam, e a mim seria o meu principal convite hoje a vocês, numa subversão das formas de pensamento e um descentramento da colonialidade do saber, olhar para essas recriações da nossa vizinhança, da nossa paróquia, se vocês quiserem, são formas de subversão do conhecimento e de uma descolonização do saber. Então, a escolha sobre que autoras, e aí por isso que eu colo com a pergunta sobre epistemologias e epistemicídio e sobre escolhas afirmativas, algumas pessoas dizem, eu quero fazer a minha dissertação só com mulheres, eu quero fazer minha dissertação só com mulheres negras, eu quero fazer minha dissertação que tenha majoritariamente autoras que são mulheres com deficiência. Nós enfrentamos um primeiro grande problema. É que as regras, e esse é o balanço que eu queria que hoje nós nos provocássemos, há regimes de poder, há regimes de certificação da ciência, que é onde dá a validação da ciência como um discurso legitimado. Porque não é tudo que vale na ciência, certo? Então nós precisamos submeter os métodos, nós precisamos a revisão dos pares, por isso que nós temos os periódicos com impacto, nós temos editoras que circulam, e nós chamamos as teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos não publicados, circulados como, se chama working paper, como textos para discussão, como literatura cinzenta. É um conceito politicamente muito intenso. É aquilo que a comunidade acadêmica não ofereceu seus critérios de validação para o reconhecimento de um argumento com critérios de justificação, de validação, de refutação. Mas, por outro lado, nós sabemos que esses regimes de certificação, de justificação, de validação, eles são sexistas, racistas, classistas, eles estão circulando na língua inglesa. Então, há regimes de colonialidade, há regimes de poder e de exclusão. Então, o nosso desafio ao montar um mapa de autoras, uma revisão da literatura, é esse balanço entre provocar rupturas, mas manter o regime de poder da ciência da qual nós queremos ir para o debate público. Eu não acredito que ciência tudo vale, que a vida acadêmica é igual a ter uma opinião sobre algo. Opinião é algo legitimado por um
debate democrático, mas nós estamos disputando um campo específico, que é o campo da ciência. É o campo ao qual nós queremos os critérios de objetividade e de passível de objetificação para dizer como se deu a produção deste argumento. Então não é tudo que vale, ainda mais no momento em que nós estamos com um processo de negação da ciência. Se assim estamos, é este pêndulo que é o desafio do nosso tempo histórico ao montar a nossa revisão da literatura. Porque as universidades, elas são espaços de reprodução de uma episteme hegemônica. A episteme legitimada pelos seus critérios de circulação do saber e da produção de verdades. Nós queremos conhecê-la para dominá-la e subvertê-la. E nós queremos as vozes periféricas a ela. Periféricas no sentido de que elas estão orbitando nos seus regimes de reconhecimento. Como fazer isso? Sem acender uma voz que possa nos colocar em risco. Mas como fazer isso que não seja meramente reproduzindo os padrões hegemônicos aos quais são os que nós temos no saberes escolásticos. Quando entramos em sala de aula, tem um programa de aula, de curso, da qual a maioria são homens brancos, de língua inglesa, que vão circular os seus saberes. Então, a nossa pergunta numa revisão de literatura é que nós queremos outras vozes. Mas como podemos recuperar essas vozes se os critérios de validação, eles são também critérios de reprodução do poder? Então, a minha primeira provocação é que nós temos que, e hoje com as mídias sociais, nós temos um acesso jamais imaginado. Eu consegui nos Estados Unidos os 2 livros, um de uma grande editora brasileira e outro de uma editora alternativa, mas eu consegui. Então nós temos possibilidade de romper as fronteiras, os muros, ontem, como disse a Karina, os paywalls, né? Os muros de pagamento e de silenciamento, de que eram livros que não circulariam como livros validados e com validação acadêmica. Mas isso exige também um esforço de nós, ao fazermos a revisão da literatura, dizer que autoras vão merecer estar nesta sessão, que ela é uma sessão sublime, gente, de referências bibliográficas. Essa é uma sessão sublime do seu texto. É a quem você está dizendo que você leu, que você citou no formato de uma paráfrase ou de uma citação direta. Você está dizendo que importa para o que você construiu como pensamento. Por isso que você nunca coloca uma referência que você não leu. Se eu li a Cotirene, mas eu não li quem ela cita, eu cito ela. E nós não precisamos temer que eu não fui a todo o passado que ela citou, se eu conseguir fazer um mergulho nela. Então, com um exemplo que eu dou de um conceito que circula dentro da literatura feminista, quando eu leio a Cotirene, eu vejo que ela cita Anzaldúa com a ideia de mestiça, de interseção. Será que eu preciso ir nela? Aí eu vou no meu mapa e coloco Glória Anzaldúa. Eu vejo que ela também cita Conceição Evaristo. Eu já abri literatura com escrevivências. Eu vejo que ela cita Djamila Ribeiro com Lugar de Fala. Eu abri outro. Quando eu vou abrindo elas, eu vejo que ela citou Simone de Beauvoir. Eu já abri Simone de Beauvoir, né? Transformar-se em mulher. Eu vejo que o debate de Simone de Beauvoir abriu um debate de epistemologia da ciência com Sandra Harding, com a ideia de posicionalidade. Ao falar de posicionalidade, eu já abri Linda Alcoff, com a ideia de epistemologias da ignorância. Eu já fui longe demais. Eu passei 20 minutos mostrando a vocês como eu fui longe demais naquilo que eu queria resolver, que era o conceito, pensar em interseccionalidade, pensar as encruzilhadas, para pensar o impacto da pandemia. E eu terminei epistemologia da ciência e eu fui para Simone de Beauvoir. Tem algo errado no meu mapa de autoras. Porque é uma delícia fazer isso, mas eu comecei a me perder. Eu citei para vocês, pelo menos aqui, 6 autoras. E 6 autoras fortes. Se cada uma delas me demandasse algo como 4 meses estudando alguma coisa da obra delas, eu já não consegui o meu mestrado. Então, a primeira regra que eu diria em um mapa de autoras é ter clareza da sua pergunta e trabalhar com poucas autoras.
poucas fontes. Nós não precisamos perseguir a história daquele conceito. Nós não precisamos perseguir a história do conceito. A não ser que você esteja na história, a não ser que você esteja na filosofia, onde esses campos têm outras condicionalidades para se trabalhar uma categoria. Em grande parte das ciências sociais e humanas, nós podemos trabalhar com o conceito e a construção de que uma autora nos dá a ele. Como aqui eu mostrei a vocês, um conceito que muitas autoras falam, mas que a Cotirene vai trazer com uma alegoria a partir do candomblé de Encruzilhada. Então, a revisão da literatura ela tem regras. E aí agora eu vou para a parte normativa. Nós podemos, as regras dos manuais vão ser, vocês vão buscar fontes confiáveis, que são aquelas dos periódicos, que estão lá na classificação da CAPES, que tem A1, A2, B5, B3, B4. Quanto maior a classificação, mais o periódico é. E olha a palavra que a comunicação científica usa, confiável. Aquilo que está fora dessa circulação é chamada de literatura não confiável. Os livros que eu escrevi na coleção Primeiros Passos é considerado uma literatura não confiável, porque eles são livros de divulgação. Esse é algo que nós podemos desafiar. Quando eu escrevo no jornal, eu tenho uma coluna no El País, uma coluna na Marie Claire, eu sou a mesma pessoa assinando, mas essa não é uma fonte com igual validade e legitimidade para a vida acadêmica do que quando eu escrevo em um periódico acadêmico ou quando eu escrevo em um livro. Então, a mesma pessoa, a depender de onde ela está escrevendo, aquela fonte produzida por ela é uma fonte mais legitimada para a vida acadêmica ou não. Então, os meus artigos de jornal, os meus artigos de opinião, as minhas posições no Twitter, aqui no Instagram, elas não devem ser passíveis de uso acadêmico. Elas são artigos de divulgação. Agora, as obras chamadas de divulgação, elas são obras importantíssimas para fraturas na episteme hegemônica. O tempo de publicação de um artigo acadêmico, ele pode, como de um livro, muitas vezes ele é muito longo. E esses livros que têm a rapidez da circulação do conhecimento e que permitem novas vozes, demandam de nós ativamente uma busca por essas editoras alternativas. Estou chamando de alternativas aquelas que fogem ao catálogo hegemônico das livrarias. Vamos chamar editoras de livraria, né? Elas nos demandam uma posição ativa. E hoje nós temos muito mais possibilidades de recuperar essas autoras que tínhamos no passado. Mas elas também exigem uma pequena ruptura, e aqui é um momento de risco a vocês. Esse é um desejo que eu tenho hoje, de ler mulheres indígenas, de ler nova geração de mulheres negras na universidade escrevendo. Elas estão majoritariamente escrevendo em dissertações de mestrado e teses de doutorado. Essa é uma literatura muito difícil de ser recuperada, porque os repositórios são fragmentados no Brasil. Os repositórios únicos, eles têm um atraso muito importante, mesmo com aqueles que estão na CAPES, eles que são bolsistas da CAPES. E o segundo, essa é uma literatura também de qualidade muito flutuante, porque ela é avaliada por 2 pessoas, por 3 pessoas. À medida em que uma obra circula pouco, ela também circula pouco entre o grupo de leitoras, da qual oferece vida àquela obra, que é a pergunta que faz Virginia Woolf nesse texto, que eu sugiro muito que vocês leiam, que se diz como deve alguém ler um livro. E ela diz, você deve ler um livro aberto, não tente discutir com a autora, tente receber o que essa autora oferece a você. Ela usa o masculino por uma coisa da época, o que a autora oferece a você. Quanto mais uma obra circula, mais ela tem a nos oferecer. E isso é um processo contínuo de que a circulação do conhecimento faz. Então, a tentativa de que o seu mapa de autoras, a sua revisão da literatura, vá além das regras clássicas de abrir a plataforma da CAPES, de periódicos, buscar nas grandes editoras, fazer o que nós chamamos referência cruzada, é abrir um livro, esse da Djamila, e ver quem ela cita. Quem ela cita, e veja, ela cita
o primeiro livro que ela cita? Este. Eu estou fazendo referência cruzada. Eu vejo quem ela cita, por que ela citou e por que foi importante, e digo, vale a pena ler, e eu vou ler. Isso é uma das maneiras mais eficientes de fazer a construção de referências bibliográficas para o seu texto, chamada referência cruzada. Qual é o problema de eu só fazer isso? É que eu estou reproduzindo, seguindo os passos de alguém que eu confio. Mas em alguns momentos eu preciso ir além. Então eu cotejo uma outra obra. Eu cotejo uma autora fora desse mesmo circuito. E eu vou tentar buscar fontes que sequer se encontraram, como é o caso da Virginia Woolf. Há momentos em que fala assim, mas como? Essa mulher que escreve, no outro momento da história, uma mulher branca, uma mulher dentro de valores, né, puritanistas e valores liberais e burgueses de um momento da história, e na literatura, como ela pode conversar com essas autoras? É aí onde nós começamos a correr riscos. Como é que você controla esse risco? Escave, e eu chamo isso numa tradição Foucauldiana, essa escavação, ela faça em grupo, não faça sozinha. Certamente você está entrando ou na sua graduação, na monografia de graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, com professores que têm grupos de pesquisa. Faça esse movimento de escavar a literatura e de fazer essas fugas colaterais em grupo. Porque vocês vão ser alertas uma para as outras. Não, essa obra aqui, ela está fora do mundo literário das livrarias, mas é uma vergonha que nós não conhecemos, é uma vergonha que ela não está nas livrarias, que ela não circula. Ou então é porque é de fato uma peça da qual, na eleição do tempo de vida de vocês para leitura, que talvez não é onde vocês devam dedicar o seu tempo de leitura. O segundo, porque nós sempre temos que acreditar na inocência da nossa capacidade de julgamento quando nós estamos migrando de campo. Começar a ler uma literatura de autoras indígenas, não sobre indígenas, mas indígenas, eu tenho que acreditar na minha inocência, no meu pouco letramento, para eu conseguir discernir o que são obras que me provoquem e obras que é a minha inocência como leitora que vai fazer o meu encantamento. Então nós precisamos duvidar, nos deixar-nos guiar pela nossa inocência, mas também duvidar da nossa inocência. E o grupo nos ajuda na seleção desse percurso. O segundo, acreditem nisso, gente. Não façam essa busca por percursos históricos. Quem citou quem, não vai acabar nunca. Tracem esse mapa em que menos é mais. Uma monografia de graduação, um conceito bem definido, 3 autoras deste calibre, você está bem. Você está no seu doutorado, um autor que vai exigir um mergulho de longa duração, uma autora uma autora forte, como dizia Harold Bloom, mas ele falava majoritariamente de homens e do cânone ocidental, está bem, é um mergulho grande, é um mergulho muito grande, exceto se você estiver na filosofia. Sim, reconheça que ir para as fontes legitimadas pela comunicação científica, como os artigos com boa classificação nos periódicos da CAPES, como os artigos que estão nessas bases de dados, que em um momento eu posso falar sobre isso para vocês, mas certamente vocês já sabem muito sobre isso. Sim, vale, porque é onde está o jogo acadêmico com as suas próprias regras. Mas também faça a pergunta sobre como duvidar desses regimes de poder e ir para as fontes que não são legitimadas, mas estão circulando letramentos e saberes diferentes. E aqui é a balança que pode se fazer grandes descobertas, mas também grandes riscos. Mas reconheça que é uma fronteira, que quem assina escreve em espaços legitimados para a vida acadêmica e espaços não tão legitimados. Eu sou um exemplo. Eu escrevo no Twitter, escrevo no Instagram, escrevo no El País, mas eu diria, não se deve me citar nesses espaços se eu for digna de ser citada por alguém, mas sim os estudos que eu produzi sobre aquilo que eu estou fazendo divulgação científica. Não se intimide pela pergunta. Você já leu isso? Por que você não conheceu isso?
pressuposto tem que ser que eu não li. Eu não li. O meu tempo da vida ele é um tempo limitado. Uma obra de Gano de vulto, ela me toma uma semana de leitura. Isso se eu estiver me dedicando. Então eu não posso ter lido. Partam da certeza que eu não li e que eu estou tentando me comunicar com uma biblioteca limitada, da qual eu vou ser capaz de anunciar a vocês qual é. Por isso que as referências bibliográficas elas são um atestado de confiança, de transparência e das minhas limitações para a construção do meu pensamento. Então essa pergunta, como você não leu, ela é uma interpelação que nós podemos aceitar como um dom que alguém nos oferece a dizer, leia que isso vai ajudar você, ou como uma interpelação que tem que, para quem tem duas audições, entrar por uma vida e sair pelo outro. Mas partam do princípio que nós não vamos ler. Então, o mapa de autoras, revisão da literatura, ela tem que ser finita e estabelecida de antemão. Você tem 3 meses, 4 meses para escrever uma monografia de graduação e revisar a literatura, talvez você tenha 2 meses para revisar uma literatura. Quantas obras você consegue revisar em 2 meses? 20? Entre textos e alguns livros? Acabou, gente, é isso. É isso. Grande maioria vai ser artigo numa monografia de graduação? Talvez, porque é o tempo possível. Então não se intimide pelas pessoas que fazem a pergunta, como você não leu? Não, eu não li. Vocês querem a lista do que eu não li? Um monte de coisa eu não li. Um monte. E vou tentar construir um pensamento com o que for possível. Agora, uma interpelação justa é que em alguns momentos nós podemos não estar lendo coisas porque nós estamos sob cânone hegemônico. E todas estamos lutando para sair dele. Todas. Não há um lugar da clarividência fora das lutas cotidianas do cânone. E a nossa disputa na vida acadêmica é o cânone para impor e conseguir ser ouvido num argumento, porque nós queremos ser ouvidos, e a pequena fuga do cânone para a construção de novas formas de saberes e novas perguntas ao real. Então, entendam, você não leu como uma interpelação do poder ou uma oferta de socorro. Quem citar? Quando citar? Então, a escolha da citação é uma escolha de filiação, de reconhecimento. Nós mudamos. Pessoas que talvez eu citasse aos 20, eu não vou citar aos 50. E assim vai ser vocês. Mas a escolha neste momento por citar, ela pode ser para muitos de vocês um ato político, para algumas de vocês um ato de submissão, um ato de tentativa de ser reconhecido em uma comunidade. Então entendam o jogo de citação como essas várias camadas de negociação de pertencimento e de não pertencimento a esse jogo de produção do conhecimento. Mas lembre, quando você está fazendo essas escolhas e o seu tempo é escasso e você só cita o que você leu, você está fazendo escolhas sobre como usar o seu tempo. Então, a cada momento que nós vamos abrir um livro, ele pode ser um livro pequeno, como esse da Chimamanda Adichie, eu particularmente faço assim. Eu olho, ele tem 61 páginas, a fonte é grande, ela não tem sumário, então ela está me dizendo que ela me exige um único fôlego para a leitura. Eu me conheço, eu sei que em 40 minutos eu consigo ler. Se eu tiver que estudar, em alguma coisa como 1 hora. O livro da Carla Acoutirene, ele já tem 140 páginas, ele tem uma fonte menor, ele tem um sumário que tem 5 capítulos, então ele já me permite 5 pausas para eu poder ler. Eu diria, eu preciso de 3 horas e talvez precise de umas 4 horas para estudar. Então, isso aqui talvez já me tomou 1 ou 2 dias de estudo. Eu tenho 2 meses. Então, se eu tenho o meu mapa, eu começo a fazer isso. O livro da Patricia Hill Collins, ele já tem 358 páginas, ele está em inglês, ele tem uma coisa que é adorável nos livros de língua inglesa, em português é muito raro, um índice. Então, ele me permite dizer aonde talvez estejam. Alguns têm índice de autores, outro índice de conceitos.
Aqui os dois estão juntos. Ele já me permite começar a ver que talvez eu possa ler partes. Eu não preciso ter obsessão de que vou ler o livro inteiro. Eu, particularmente, não li o livro inteiro. Eu selecionei uma sessão para estudar, que é sobre por que o poder, como o poder importa. E isso me consumiu 2 horas estudando. Esse é um livro que certamente me tomaria 1 semana ou 2 estudando. Então, se eu estou na minha graduação, talvez eu não consiga enfrentar isso daqui. Eu consiga, talvez, enfrentar um capítulo. Essa é a pergunta que o mapa de autores que nós vimos na nossa primeira banquinha está cruzada com a nossa revisão de literatura. Porque a revisão de literatura, ela parece ser infinita. E o mapa vai nos permitindo dosar. Algumas pessoas gostam de fazer o mapa colocando já: este livro me exige 3 horas. Este outro livro, 1 hora. Este outro livro, 15 horas. Quem usa o Kindle diz logo no início, eu não sei se outros usam, que não é propaganda do Kindle, tempo médio de leitura, 6 horas. Gente, isso é sensacional para você conseguir fazer o planejamento da sua revisão de literatura com o seu mapa. Que você vai dizer, cara, eu preciso de 300 horas para ir para essas 50 obras que eu selecionei aqui. Eu não tenho 300 horas. Ao invés de se desesperar, é fazer o mantra de menos é mais. E aí vocês podem me dizer, eu vou começar já para abrir nos 4 minutos finais, eu não leio inglês. Ok. Há muita coisa disponível em português, mas muita coisa boa. Muita coisa boa se você conseguir ler em português. Ai, mas meu orientador manda eu ler em inglês. Usa o Google Translator. Aproveita o seu grupo de pesquisa para certificar do que você está lendo. Mas não transforma isso em uma paralisação. Ai, mas eu não leio. Não, tem muita coisa bacana e tem muita coisa disponível. Eu acho que ler em outros idiomas, em inglês, em espanhol, em francês, nos idiomas que vocês quiserem, mas especialmente em inglês, é porque o mundo é traduzido hoje para a língua inglesa. Então, nós conseguimos ter um horizonte maior de possibilidades, de ideias e de trânsito de autoras e de vozes. Então, é um mundo que se abre. Mas se esse não é o seu tempo, esse não é o seu tempo. Ele vai ser. Se você segue a carreira acadêmica, ele vai ser. Mas talvez não seja agora. Então, como é que eu queria poder resumir 2 minutos aqui? Que transforme o ato de escavar referências à literatura como um ato deliberado de escavar. 1, por referências cruzadas. 2, no seu grupo de pesquisa. 3, nas formas tradicionais que os manuais vão te ensinar. Buscando nas bases, mas sempre também entendendo que você tem uma submissão ao cânone e uma tentativa de afugentar o cânone, indo para as margens do que são as obras, dos fatores de impacto e das obras de livraria e como nós vamos para as margens dele. Que não acredite desacreditando nessas classificações entre obras de divulgação, literatura cinzenta. Aposte na sua inocência, use novamente o seu grupo e você vai ver que cada nova autora vai trazer uma mexida, um redemoinho naquele conceito e que você pode ficar com ela, partir dela e ficar com ela. Que toda tentativa de rompimento, ela, com cânone, ela tem que ser dosada com o seu estágio, seu momento na vida acadêmica de sobrevivência. Quanto mais em estágios iniciais, escolásticos, que são aqueles capítulos de revisão da literatura, que tem no mestrado, que tem no doutorado, mais uma submissão ao cânone talvez seja pedido pelo seu programa. E que você tenha que fazer para ter o seu título. E que você faça pequenas rupturas ali. Que quanto mais você passar essa fase, mais livre você vai ser para tentar fazer as rupturas ao cânone. Então, minha frase nesse minuto final. Tenta se aproximar das obras, fazendo essa pergunta da Virginia Woolf. O que ela pode me oferecer? O que ela pode me oferecer para solucionar o problema que eu tenho diante de mim, que não é o problema dos outros, das outras antes de você, é o seu problema. E tenta permitir que abraçar essa obra e não assumir o cacoete da vida acadêmica, de que fazer uma crítica é tentar descobrir o que aquela autora não fez, o que aquela autora não conseguiu. Não, essa pergunta vai estar em você.
para você reconstruir o conceito de interseccionalidade como encruzilhada e pensar na alegoria das águas. Mas primeiro você vai para o encontro. E do encontro é o redemoinho mental que vai estar em você, que vai fazer com que você faça o giro da criatividade. Eu vou abrir os comentários e eu realmente estou até ansiosa para saber se o redemoinho que está na minha cabeça fez algum sentido para vocês, ou se eu tenho que vir com mais objetividade, com mais clareza, como eu iria nas minhas aulas tradicionais, dizendo: abram a plataforma da CAPES e façam uma revisão da literatura. Gente, perguntas. Me digam se fez sentido, o que é que eu tenho que ser mais clara, aonde eu posso ser mais objetivo ou dizer como fazer uma revisão da literatura. Vocês estão botando carinha, mas me faz algum comentário, senão eu vou continuar falando sozinha. Ai, Marta, que bom. Total sentido, tá? Mas me faz alguém uma pergunta, por favor. Faz pergunta, gente, por favor. Eu acho que deve ter um atraso, né, entre o que eu falo e o que vocês comentam. O método da cartografia te inspira? Ai, obrigada, Carlon. Sim, porque o que é da cartografia? Você tentar fazer um mapa por escavação, né? Que são as alegorias que eu usei. Isso são conceitos muito marcados de Foucault. Numa banca, como sair do dilema, como não leio isso? Você diz assim: eu vou ler. Eu tenho todo o tempo da minha vida, eu tomei aqui nota, eu vou ler. Realmente eu não li. O que eu li são as minhas referências bibliográficas. Eu não li. Eu cruzei nas minhas referências, no meu processo de escavação, mas eu não li. E eu vou ler. É a única coisa que você pode dizer. Como cruzar mapas de autores com mapas de conceitos. Isso é muito bom. Você fez aqui um mapa de autores. Então, imaginem que nos mapas de autores você tem Simone de Beauvoir. Ela tem, eu não sei o número, se alguém souber quantas obras Simone de Beauvoir teve, mas eu diria na ordem de uma dezena, entre obras de ficção e de não ficção. E conceitos. Você talvez está querendo trabalhar só o conceito de alteridade de Simone de Beauvoir. Você não quer nem o de relações de gênero, você quer só o de alteridade. Você sai desse mapa que é de autoras para o mapa de conceitos com o de alteridade. No de alteridade você vai começar a enganchar com outros, entende? Porque se você fica no mapa de autoras, você começa a ter 15 obras. Como fazer a escola dos autores numa temática nova? Escolha, né, eu acho, de autores numa temática nova. Eu estou pescando. Primeiro, essa temática nova, esse é um tema muito importante. A sua empiria, a sua questão empírica, ela pode ser nova. Mas as lentes para solucioná-la, elas já possam estar circulando. E eu diria que elas estão circulando em literatura, né, nas referências bibliográficas. E aí onde particularmente o seu grupo de pesquisa, sua orientadora vai poder ajudar você. Então não confunde a novidade da sua questão empírica com dizer: ninguém nunca trabalhou esse tema antes de mim. Porque as lentes teóricas, as lentes conceituais, elas ajudam você a olhar o seu problema de pesquisa, mesmo que ele seja absurdamente original. Como saber qual é o momento de parar a leitura e focar na escrita? Eu, particularmente, eu não sei o seu nome, mas está laje.uir, eu diria que você continua a leitura enquanto está escrevendo. Há um momento de um fôlego inicial em que você está só lendo, porque você está tentando ver que categoria que você vai pensar o seu problema de pesquisa. E tem um momento que você tem que diminuir o seu tempo, suas horas de leitura, para ir para a escrita. Mas você não deixa de ler enquanto escreve. Agora, quem determina esse balanço é o seu cronograma, que a gente pode fazer uma banquinha só sobre o cronograma. Mas a minha resposta objetiva é: você não deixa de ler enquanto escreve. Se não der tempo para referência cruzada, é válido o recurso do APUD? Nunca. Nunca, Zélia, nunca. A gente pode fazer uma banquinha inteira sobre APUD, A-P-U-D. A preguiça é uma desgraça, tá? Você comentou, exceto para quem não é filosofia, eu sou da história. Como conseguir dar conta das exigências desse campo e da profundidade necessária? Pamela, eu acho que aí
talvez alguém do campo da historiografia consiga te ajudar mais. Eu quis fazer as ressalvas da onde eu sei que eu ia errar, a não dizer perseguir em profundidade, e são dois campos que fazem demandas diferentes. Talvez se vocês quiserem sugerir alguém da história para eu fazer uma conversa, alguém da filosofia, seria adorável. É só porque eu não quis errar, tá? Na perspectiva decolonial, a maioria são autores homens. Spivak seria um nome feminino. Qual outra voz da decolonialidade? Há várias, muitas, especialmente latino-americanas. Eu posso colocar aqui uma referência para você, se você estiver no campo do feminismo. Você citou uma indiana radicada nos Estados Unidos, mas você pode... A primeira coisa que você faz é gira o mundo, inverte o mapa, faz o que os uruguaios fazem, vira o mundo de cabeça para baixo. E aí começa a buscar sua literatura decolonial entre esse hemisfério para baixo. Você vai encontrar coisas fascinantes na Bolívia, a literatura feminista indígena, que é chamada estritamente feminista, mas das mulheres indígenas bolivianas, é fascinante. Então, a Índia é um país de um feminismo com uma matriz de uma economia de cuidado fascinante, mas há um livro sobre perspectivas decoloniais ao feminismo, caso você esteja estudando o feminismo, que eu posso colocar aqui como referência. Você pode falar mais um pouquinho sobre o processo de referências cruzadas sem se perder? Nossa, eu me perdi, foi Manu. Desculpa. Olha só, como é que eu faço? No livro da Cotirene, o que eu fiz? Eu vim no livro dela e fui marcando quem eu tinha que retornar, ou porque eu nunca tinha lido, ou porque eu já tinha lido, e eu já tinha que ler mais uma vez para poder entender a obra dela. Então, vocês vão ver que está aqui o livro da Chimamanda, o primeiro. Eu marquei, eu disse, eu tenho que voltar para... Assim, o Tico Uriel, o feminismo decolonial, é um exemplo. Mas eu tinha que voltar à Glória Anzaldúa. E especialmente porque a Carla Cotirene, ela estava com referências em língua portuguesa. Eu disse, eu quero voltar nessas obras como elas estão circulando no Brasil. Então aqui, olha aqui, ó. Esse aqui é um exercício de referência cruzada. As pessoas já colocaram aqui a referência ao livro de pensamento feminista decolonial que eu falei, tá? Esse é um exemplo. Vocês vão ver que ao terminar a obra dela, olha, o Tico Uriel aqui, tá? Eu tinha 15, é coisa demais. Eu selecionei uns 3 e aí é para onde eu fui. Então eu vou lendo, eu fui marcando, mas depois eu tenho que fazer um pente fino porque eu não vou conseguir. Senão eu estou perseguindo o que ela fez para resolver esse problema e não o que eu tenho que resolver. O motivo das cores? Nada. Só botar qualquer cor para ficar bonitinho. Mas você sabe que você poderia usar com cores, dizendo, esse aqui eu estou segura que eu tenho que voltar, esse aqui eu poderia ser mais organizada. A sua pergunta é muito bacana, sabia? Porque eu poderia estar usando cores para dizer se eu tenho certeza que eu tenho que voltar. Como fugir ao fantasma de fazer referência a tudo que escrevo? Não, você não tem que fazer referência em tudo que você escreve. Você tem que fazer referência àquilo que você está citando na forma de uma paráfrase ou de uma citação direta. Especialmente porque a parte do jargão de um campo que ninguém espera que você cite. É até uma demonstração de uma inocência, né? E eu posso dar alguns exemplos sobre isso adiante. Qual é o livro da Virginia Woolf que eu citei? Se chama Ensaios sobre o Self, sobre si mesmo. Essays on the Self. Eu não sei, mas esse texto dela é um livro de 2014, mas esse texto dela eu acredito que já foi traduzido ao português. Eu vou salvar. Não, a PUD está obsoleta? Não, a PUD está proibido. Um capítulo com 12 páginas se sustenta? Se sustenta, claro que sim. Monografia de graduação, sem dúvida nenhuma. Como a escrita de artigos. Será que a gente pode fazer um outro sobre escrita de artigos? Porque eu fiz referências bibliográficas em geral, tá? Paráfrase. A aula que eu dei no curso da Rosana Pinheiro Machado,
Eu falei muito sobre paráfrase, talvez pudesse ir ali e ver se faz sentido para voltar aqui, tá? Mais alguma pergunta, gente? A gente tem mais 5 minutos. Apud proibido, adoro. Porque o que é o apud? Vale a pena eu falar aqui? É você tá dizendo assim, eu não li. A Marta leu, a Marta Moreira leu. Oi, Marta. A Marta leu. Eu não li. O que a Marta está dizendo, que a Carla falou, é o que a Carla falou. Se a Marta leu mal, Marta, desculpa dar o exemplo seu, tá? Mas se a Marta leu mal, se a Marta foi injusta com a obra, eu estou dizendo que ela disse algo que ela não sei se ela disse, porque quem está dizendo que disse foi a Marta. Olha o tamanho da confusão, gente. Quem falou é a Marta, que disse que leu. Aí eu estou dizendo, a Cotirene disse porque a Marta disse. Só que na hora em que eu coloquei no meu texto, eu estou dizendo que foi a Cotirene que disse. Não foi, foi a Marta. A Marta pode ter errado. Como evitar o apud quando não se encontra a obra? Você não vai citar a obra. Você vai dizer, eu não encontrei a obra. Sua obra não está disponível. Tem que fazer, não tem o que fazer. A gente só cita o que a gente leu. Quando será a próxima banquinha? Domingo que vem. O assunto, eu não sei. A gente define até quarta-feira. Apud o telefone sem fio, é maravilhoso. Apud o telefone sem fio. Eu acabei de roubar da Luciana. Vocês vejam, o que surge aqui como ideias, pior que a Luciana eu conheço, não dá nem para eu roubar dela sem ter culpa, né? Isso aqui é um campo feito para nós criarmos juntas. E alguém vai dizer, é a Débora que está criando? Claro que não, isso aqui é uma comunidade que cria. Como ler o segundo... Eu não entendi a pergunta de Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. O Segundo Sexo é um livro que eu não sei vocês... Eu demorei 3 meses para estudar. Então, quando as pessoas botam ali, monografia de graduação, Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, eu fico impressionada. Eu sei que muitas vezes não leram, né, gente? Não dá. A gente tem 3 minutos. Então, eu queria dizer, gente, que a gente pode fazer a próxima banquinha de cronograma, que eu acho que hoje eu fui mais... um redemoinho mental, mas eu estudei tanto para hoje porque eu queria não ser tão normativa. Eu posso ser mais normativa certo? Mas eu queria ter feito essa de um pouco de mais generosidade para vozes alternativas, vozes novas, fora do cânone. E aí a gente pode fazer uma mais normativa, como fazer referência... revisão de literatura num próximo, tá? Então a gente tem 2 minutos, o que nós vimos hoje foi isso, foi como montar uma revisão de literatura, sabendo que o cânone nos oprime, mas o cânone é por onde nós construímos o nosso poder na vida acadêmica, que nós temos que dominar o cânone e olhar para fora do cânone. E aí, isso é revisão de literatura, certo? Gente, olha... Obrigada por hoje. Esses encontros são muito bacanas aos domingos, até domingo que vem. Sábado eu tenho uma banquinha pelo avesso, com a Karina mais uma vez, e sou eu perguntando ela. Então, quem tiver pergunta, me diz aqui que eu colo para fazer a Karina. Um abraço em todo mundo, um bom restinho de domingo. Disseram que isso aqui está sendo como ir para a missa no domingo, né? Então, deem um nome para a pastora aqui, que a pastora adota. Pode ser a Dona Débora mesmo, todo domingo, viu? Um abraço, gente. Vou desligar, tá? Tá faltando 1 minuto para não cair.